Hora de falar sobre o Corinthians com a entrevista coletiva de Vitor Pereira e do Duílio Monteiro Alves. Tudo aconteceu de maneira bem estranha com o Corinthians depois da derrota pro Fluminense. Primeira atuação do time foi desastrosa. Foi um Corinthians que não conseguiu se acertar. Depois, um longo período até que a entrevista fosse concedida. Com detalhe de que 4 cadeiras e 2 microfones foram posicionados na sala de coletiva, em geral apenas uma cadeira e um microfone para que o Vitor Pereira pudesse falar. No final das contas, depois de quase meia hora de espera, o presidente do Duílio Monteiro Alves e o Vitor Pereira apareceram para a entrevista coletiva. O Duílio começou falando e explicando que não há uma definição em relação ao futuro do técnico português, que isso vai ser feito depois do Campeonato Brasileiro. O Vitor Pereira resolveu responder apenas uma pergunta e foi no mesmo caminho. E ele acabou voltando atrás no que havia prometido, afinal de contas, depois da derrota do time na final da Copa do Brasil para o Flamengo, o VP disse que tomaria sua decisão para não prejudicar o Corinthians. Em resumo, o que o VP e o Duílio quiseram dizer é que não vai haver prejuízo para o Corinthians, ainda que essa resposta seja dada somente depois do fim do Campeonato Nacional. Mas é aqui que eu entro com uma informação exclusiva. Uma fonte minha importante dentro do Corinthians assegurou que o VP já comunicou ao presidente Duílio Monteiro Alves, ao gerente de futebol Alessandro Nunes e ao diretor de futebol Roberto de Andrade que não fica para a próxima temporada. Ele tem uma série de motivos que justificam a sua decisão. Entendeu-se entre comissão técnica e diretoria que o melhor seria retardar esse anúncio para não causar prejuízo técnico, esportivo e de confiança com o elenco e mais. Em relação ao torcedor, como é que o corintiano reagiria à notícia de que o VP vai embora e só vai cumprir tabela daqui até o fim do Campeonato Brasileiro? Para evitar esse tipo de situação, o VP e o Duílio optaram por esse caminho de postergarem o anúncio, mesmo já tendo tomado essa decisão interna. E eu respeito, embora discordo, acho que é sempre mais legítimo você passar a verdade. E se o VP não pode ficar, o torcedor do Corinthians teria direito a saber dessa história. O bom é que o Campeonato Brasileiro está perto do fim, restam apenas 4 rodadas. E daqui a pouco o VP toma seu caminho e o Corinthians já está liberado a começar a procurar um substituto para ele.